Fala, minha galera caipora! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Tom no canal Caipora Análise e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz pra vocês essa porrada de palpites com muita qualidade. E hoje eu trago os resultados dos nossos palpites do dia 15 de julho. Tivemos 14 palpites com 10 greens e apenas 4 reds, tá? Foram 72% de taxa de acertos para este dia. Ainda mantemos a nossa média, beleza? Já para o dia 16 de julho, tivemos 19 palpites com 11 greens até o momento e apenas 4 reds, tá? São 4 jogos que estão ocorrendo e irão ocorrer. Então acompanhe os resultados na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também dos nossos canais no Telegram e no WhatsApp. Beleza, galera? E vocês que sempre estão assistindo nossos vídeos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também não se esqueçam de comentar, beleza, galera? Isso é muito importante pra gente, fechou? E vamos lá para os nossos palpites do dia 17 de julho? Bora pra intro! Bora, galera, iniciando aqui com o Cruz Azul contra o Clube Tijuana. Traga essa partida na Liga MX do México com vitória seca para casa. O Cruz Azul tem 69% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tijuana tem 61% também. Verificando no histórico, são 3 vitórias do Cruz Azul, 9 empates e 8 do Tijuana. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, as duas equipes vêm vencendo suas últimas partidas e nos últimos encontros das duas equipes, o Cruz Azul venceu 3 das últimas 6 partidas. Em sua casa, o Cruz Azul venceu 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Cruz Azul ele venceu 4 das últimas 6 partidas e o Tijuana venceu 5 das últimas 6. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, fechou? Próxima partida, Qingdao West Coast versus Shandong Taishan. Traga essa partida na CFA Cup da China com o mercado para o Shandong Taishan se qualificar. O Shandong tem 68% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Qingdao tem 28%. No histórico, uma vitória do Shandong e um empate. E a média de gols é de 1,5. Em séries, o Qingdao vem sofrendo gols a 10 jogos e o Shandong vem sofrendo gols a 5. Últimos encontros, o Shandong venceu uma das últimas 2 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos o Shandong vencendo uma das últimas 5 partidas, empatou o restante, enquanto o Qingdao West Coast ele venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida acredito que nós teremos fora para se qualificar, beleza? Próxima partida, Huaqiu versus Beijing Guoan. Traga essa partida também na CFA Cup da China com vitória seca para fora. O Beijing tem 72% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 50% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Wushu tem 50%. Verificando em séries, o Beijing Guoan vem a 10 jogos marcando gols e o Huaqiu vem a 6 jogos marcando gols. Últimos jogos nos campeonatos, o Beijing Guoan ele venceu 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Huaqiu ele venceu apenas 2 das últimas 6. Então para essa partida, separei vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Zhejiang Professional versus Shanghai Port. Traga essa partida com o mercado de over 2,5 gols. O Xangai jogando fora de casa tem 64% de probabilidade de vitória, 100% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Zhejiang ele tem 56%. No histórico, 8 vitórias do Xangai, 3 empates e 5 do Zhejiang. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Xangai vem vencendo as 5 partidas e o Zhejiang vem marcando gols a 6 jogos. Últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Shenzhen contra o Shanghai Shenhua. Traga essa partida na CFA Cup da China com mercado de handicap de mais 3 para casa. O Shenhua tem 62% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Shenzhen tem 50%. No histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 1-0 do Shenhua. Em séries, o Shenhua vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória do Shenhua com 1 gol de diferença. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Shenhua ele venceu apenas 2 partidas com 3 ou mais gols de diferença e verificando o Shenzhen, ele não perde muitas partidas com 3 ou mais gols de diferença. Perdeu apenas uma partida para o Tianjin.
Então, para essa partida, handicap de mais 3 para casa, beleza? Próxima partida, o Struga Trinlum versus o Slovan Bratislava. Traga essa partida com over 1,5 gols na Liga dos Campeões fase de qualificações. A probabilidade de vitória para o Slovan é de 48% jogando fora de casa. Ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Struga tem 56%. No histórico, temos a única partida que disputaram, que foi uma vitória do Slovan por 4-2. Em séries, o Struga vem a 10 jogos marcando gols e o Slovan vem sem empates a 5 jogos. Último jogo nos campeonatos, temos o mercado de over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Interturco 2 versus o EBK. Traga essa partida na Kakkonen da Finlândia com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Interturco tem 89% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O EBK ele tem 22%. No histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 6-1 do Interturco. Em séries, o Interturco vem marcando gols a 10 jogos e o EBK vem perdendo a 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Interturco venceu o primeiro tempo na maioria das partidas, principalmente jogando em casa. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Torshavn versus o Alda. Traga essa partida na Liga da Conferência da Europa com o mercado de under 4,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequena vantagem para o Torshavn. Ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Alda tem 56%. No histórico, foi a única partida disputada que foi a última partida com vitória de 2-0 do Alda. Em séries, as duas equipes não empatam as 5 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de under 4,5 gols na maioria das partidas, tá? Então, para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Differdange versus o Klaksvik. Traga essa partida para fora se qualificar na Liga dos Campeões fase de qualificações. O Differdange tem 54% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Klaksvik tem 78%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 2-0 para o Klaksvik. Em série, o Klaksvik vem vencendo a 3 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, o Klaksvik ele venceu 4 das suas últimas 6 partidas e o Differdange venceu apenas 2. Então, para essa partida, eu acredito que fora se qualificará, beleza? Próxima partida, o Petrocub versus o Ordabás. Traga essa partida na Liga dos Campeões com fase de qualificações com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e o Petrocub tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ordabás tem 72%. No histórico, foi uma partida com empate por 0-0 e em séries as duas equipes não perdem as 5 partidas e o Ordabás venceu 4 delas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas do Ordabás. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Dinamo Batumi versus o Ludogorets. Traga essa partida na Liga dos Campeões com fase de qualificações com o mercado de over 1,5 gols. O Ludogorets tem 50% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, tem um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos e o Dinamo Batumi tem 33%. No histórico, uma partida que foi uma vitória de 3-1 do Ludogorets no último jogo. E verificando em séries, o Dinamo Batumi vem sofrendo gols a 9 jogos e o Ludogorets vem vencendo as 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Crusaders versus o Caernarfon. Traga essa partida na Liga da Conferência da Europa com o under 4,5 gols. O Crusaders tem 66% de probabilidade de vitória, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Caernarfon tem 56% no histórico, uma partida com uma vitória de 2-0 do Caernarfon, que foi a última partida. Em séries, o Crusaders vem a 8 jogos sofrendo gols e o Caernarfon vem vencendo a 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, o Egnatia contra o Borac Bandia de Luca. Traga essa partida na Liga dos Campeões da Europa com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos para o Borac. O Egnatia tem 50%. No histórico, uma vitória do Borac por 1-0 e verificando em séries, o Borac vem vencendo a 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Larne contra o Rigas. Traga essa partida com over 1,5 gols na Liga dos Campeões da Europa. O Rigas tem 48% de probabilidade de vitória, 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Larne tem 67%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 3-0 do Rigas. E em séries, o Rigas vem vencendo as 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos,
temos o mercado de over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Estudiantes contra o Central Córdoba. Traga essa partida na Copa da Argentina com over 1,5 gols. O Estudiantes tem 66% de probabilidade de vitória, 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Central Córdoba tem 17%. No histórico, são 5 vitórias dos Estudiantes, 3 empates e 2 do Central Córdoba. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, os Estudiantes vem sofrendo gols a 5 jogos e o Central vem perdendo as 5 partidas. Últimos encontros, over 1,5 gols na maioria das partidas, foram em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Atlético Goianiense contra o Vasco. Traga essa partida com over 1,5 gols no Brasileirão. A probabilidade de vitória para o Goianiense é de 43%. Ele tem 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Vasco tem 56%. No histórico, 3 vitórias do Goianiense, 4 empates e 10 do Vasco. A média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Goianiense vem a 3 jogos perdendo e o Vasco vem a 3 jogos vencendo. Últimos encontros, over 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o São Paulo contra o Grêmio. Traga essa partida com o mercado de ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais. Por que eu separei este mercado? Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos 2 cartões ou mais para cada equipe na maioria das partidas das duas equipes. Verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de acima de 5 cartões por partida, tá? E o nosso árbitro, ele aplica também uma média de acima de 5 cartões por partida. Então eu acredito que para essa partida nós teremos ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais, beleza? Próxima partida, o Inter Miami contra o Toronto. Traga essa partida na MLS dos Estados Unidos com o mercado de over goal no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? O Inter Miami tem 56% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Toronto tem 17%. No histórico, 6 vitórias do Miami e 2 do Toronto. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, as duas equipes têm gols nos jogos, porém o Inter Miami vem marcando a 9 jogos e o Toronto vem sofrendo gols a 9. Últimos encontros, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o CRB contra o Botafogo de São Paulo. Traga essa partida na Série B do Brasileirão com o mercado de under 3,5 gols. O CRB tem 53% de probabilidade de vitória, 44% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Botafogo tem 50%. No histórico, 4 vitórias do CRB, um empate e uma do Botafogo. A média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o CRB vem marcando gols jogando em casa nos últimos 7 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida ainda na Série B, o Operário contra o Goiás. Separei under 3,5 gols também para essa partida. A probabilidade de vitória está equilibrada para as duas equipes. Na forma recente, temos 39% de aproveitamento para o Goiás nos últimos 9 jogos e o Operário tem 50%. No histórico, uma vitória do Goiás e um empate. E a média de gols é de abaixo de 1,5. Verificando em séries, o Goiás vem sofrendo gols a 5 jogos e nos últimos encontros, temos under 3,5 gols nas duas partidas disputadas. Nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Barcelona de Guayaquil contra o Bragantino. Separei essa partida na Copa Sul-Americana com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para as duas equipes. Temos um aproveitamento de 67% para o Barcelona nos últimos 9 jogos e o Bragantino tem 33%. Em séries, o Bragantino vem sofrendo gols a 9 jogos e o Barcelona vem sem empates a 5, venceu 4 deles. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Independente Del Valle contra o Boca Juniors. Separei essa partida também na Copa Sul-Americana com o mercado de under 3,5 gols. Próxima partida, o Independente Del Valle contra o Boca Juniors. Traga essa partida com over 1,5 gols na Copa Sul-Americana. O Independente Del Valle tem 58% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Boca tem 67% no histórico, 2 vitórias do Del Valle e a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Del Valle vem a 3 jogos vencendo e nos últimos encontros temos over 1,5 gols nas duas partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza?
Próxima partida, o Fortaleza contra o Vitória. Traga essa partida no Brasileirão com vitória e empate para casa. O Fortaleza tem 58% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vitória tem 50 no histórico, 4 vitórias do Fortaleza, 1 empate e 1 do Vitória. A média de gols é de acima de 1,5. Em séries, o Fortaleza venceu empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Vitória venceu empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória em parte do Fortaleza em 5 das últimas 6 partidas. O Fortaleza jogando em casa, ele venceu e empatou uma das últimas 2, e nos últimos jogos dos campeonatos, o Fortaleza venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas, e o Vitória venceu apenas 2 partidas. Então para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, agora disputa da cabeça da tabela. Separei o Botafogo contra o Palmeiras. Separei essa partida com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está totalmente equilibrada. Temos 78% de aproveitamento para o Botafogo nos últimos 9 jogos e o Palmeiras tem 83%. No histórico são 9 vitórias do Botafogo, 9 empates e 18 do Palmeiras. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Botafogo vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros temos o mercado de under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Botafogo, under 3,5 gols em 4 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols. Fechou? Bora lá, galera, para o nosso bilhete caipora. Salve, galera, com o nosso bilhete caipora com 5 opções. Separei o Bending One para vencer a partida contra o Uchi e o Gol. Separei over 2,5 gols para o Zhejiang Profissional contra o Xangai Forte e over 1,5 gols para o Struga Trinum contra o Slova Bratislava. Separei o Inter Turco para vencer o primeiro tempo contra o EBK e também separei o under 3,5 gols para o Botafogo contra o Palmeiras. Mod total de 3,02 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!